amados, não sei se todos, talvez nem todos saibam, mas meu nome é Olívia Cristina, né? Está ali no cartazinho, se vocês observaram. Eu não sou formada em economia, não sou formada na área financeira, né? Ao contrário, a minha formação é completamente diferente. Eu sou professora de português, né? Professora de língua portuguesa. Eu sou formada em letras, né? Já estou aposentada, na verdade, há mais de 2 anos, 2 anos e 8 meses. Já estou aposentada. E o que foi que ocorreu? Na verdade, eu sempre gostei dessa área de economia. Eu acho que eu já nasci econômica. Quando eu comecei a trabalhar, com 18 anos de idade, eu ganhava meio salário mínimo. Eu trabalhava pela prefeitura, lá em minha cidade, e eu ganhava meio salário. Fui eu. Mas, embora eu ganhasse só meio salário, desde lá eu já economizava. Eu nunca gastava tudo o que eu ganhava. E, assim, eu levei e trago esse princípio até hoje, né? Então, depois, lógico, o salário foi aumentando, eu fui, né, subindo os degraus na profissão, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fui formada no curso de magistério, né? Então, comecei a trabalhar sem concurso, era pela prefeitura. Depois, eu fiz faculdade, eu fiz especialização, fiz concurso, entrei no Estado, né? E me aposentei pelo Estado. Pois bem, como eu disse, toda a vida eu fui uma pessoa econômica. Mas eu não economizava e não economizo só com o objetivo de guardar dinheiro, né? Eu vou só guardar o meu dinheiro. Não. Como foi dito aqui, né? E como foi escrito nas notas de 1 milhão que vocês receberam. Tudo que vocês colocaram, que vocês escreveram, significa objetivos que vocês possam ter, né? Se vocês fizerem um propósito para alcançá-los. Amém? Então, veja bem, quando eu me aposentei, eu pensei em fazer alguns cursos. Antes eu pensava assim, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de buscar alimentos saudáveis. Então, eu pensava em fazer um curso na área de nutrição, né? Mas depois, assim, quando você se aposenta, você está, principalmente professor. Não sei se tem algum professor aqui. Quando você se aposenta, você está num nível de estresse tão grande que, quando eu pensava em fazer outra faculdade, eu me desanimava. Mas, assim, eu ainda cheia de gás, né? Cheia de vontade de estudar alguma coisa. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a assistir vídeos
no YouTube. Né? Então, ali, fazendo meus serviços domésticos, cozinhando e assistindo aos vídeos. E fui descobrindo, né, algumas coisas que eu já tinha muito interesse, mas que eu não tive, assim, talvez tempo ou disponibilidade para buscar, certo? Aí eu descobri que existe uma Fundação Bradesco, que é um site de cursos gratuitos. Então, você pode fazer vários cursos de graça pela Fundação Bradesco. Aí eu fui e fiz um curso de finanças pessoais. Qualquer um de vocês pode fazer. Pode entrar lá na Fundação Bradesco, é um site de cursos. E você pode fazer. Depois que eu fiz esse, sempre assistindo lá no YouTube, né, eu descobri um professor que dá aula de... Ele é um professor de matemática, ele tem um canal no YouTube e ele dá cursos de investimentos. Que era um sonho meu investir na Bolsa de Valores. Eu achava algo assim praticamente impossível. Eu digo, como é que se chega na Bolsa de Valores? Provavelmente só quem tem muito dinheiro. E aí, quando a gente vai descobrir, não é por aí. Às vezes, na Bolsa de Valores, você pode comprar ações de empresas, né? E eu descobri que tem ações que, às vezes, custam centavos. E você pode comprar. Mas não vou dizer a vocês que entrem lá na Bolsa de Valores e comecem a comprar ações, porque é algo que requer muito estudo. Você tem que estudar bastante, porque é um investimento de alto risco. Mas eu fiz um curso, né? Paguei esse curso, e junto com esse curso de ações, veio um curso que chama Bolso Sem Dívidas. Aí eu fiz esse curso também. Obrigada. Deus abençoe. Aí eu fiz esse curso, Bolso Sem Dívidas. Certo? E aí depois eu fiz outro curso também, que é Organizando as Finanças. E agora, atualmente, eu estou fazendo outro, que é de Economia Doméstica. Então, é algo que eu gosto muito, completamente diferente da minha profissão, certo? Mas eu me identifico. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu senti muito desejo de compartilhar isso aqui na igreja. Mas, assim, Deus conhece o nosso coração, né? E Ele prepara tudo. Muitas vezes eu ouvia o pastor falando aqui na frente, dando, assim, pequenos toques, e ele diz assim: preparem uma planilha, organizem as finanças de vocês, não é? E, realmente, gente, isso é muito importante. Para que você tenha as suas finanças equilibradas. Para que a família tenha as suas finanças equilibradas. Quando eu estava preparando esse material, eu fiquei pensando, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Graças a Deus, que Deus colocou no coração de Nilo e Valéria, né? Porque nós precisamos disso aqui. Eu não estou aqui para dizer a vocês
que a partir de hoje todo mundo vai enriquecer. Não se trata disso de forma alguma. É para que a gente venha despertar, né, para buscar esse entendimento, para buscar o conhecimento e para buscar esse crescimento, que não é algo que está desvinculado da Bíblia. Então, eu faço até uma pergunta que já está aqui mais adiante, mas eu já vou lançar essa pergunta. O que as finanças têm a ver com a Bíblia? Não sei se vocês têm conhecimento de que a Bíblia tem inúmeros versículos que falam sobre finanças, de como você aplicar as finanças na sua vida, na sua família. E nós vamos ter a oportunidade de ver alguns versículos aqui que falam sobre isso. Amém? Bem, eu fiz uma pesquisa e eu vou ler um trechinho aqui rapidamente. Quer dizer, está ali no telão. É uma pesquisa a respeito da vida financeira dos casais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem casais que se divorciam por causa da vida financeira, né? Então, diz assim: uma pesquisa feita pelo SPC Brasil apontou que cerca de 46% dos casais brasileiros brigam por questões financeiras. 51% culpam o cônjuge pelas dificuldades financeiras. 15% acham que finanças não é assunto para se conversar dentro de uma relação. É interessante, não é, minha gente, que quando se fala de dinheiro, existe um tabu. As pessoas têm um certo tabu, têm um certo medo, preconceito, não sei. Como se estivesse cometendo um pecado. Não é pecado falar de dinheiro. Na palavra tem aquele versículo, né, que fica lá em 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é assim? Mas está dizendo que é o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não. Está dizendo que é o amor ao dinheiro. Se o dinheiro fosse o mal em si, né? É pecado ter dinheiro, é pecado ganhar dinheiro, receber dinheiro por algo que você fez. Não, porque a própria palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se você trabalha, se você faz algo honestamente, não é pecado você ter dinheiro. Amém? E o restante diz assim: alguns fatores contribuem para o desentendimento entre os casais. O primeiro fator é a infidelidade financeira, que é quando um parceiro esconde o gasto do outro. Outro fator é a falta de consenso sobre as responsabilidades financeiras dentro de casa. Então, existe também, né, esse tipo de traição, vamos dizer, né? É a infidelidade financeira. Tem cônjuge que esconde do outro o que gasta. Às vezes ganha X, o marido ganha X, ele não quer gastar aquele dinheiro todo com a família, ele esconde uma parte da esposa. E vice-versa, né? Então, isso aí, minha gente, é uma infidelidade financeira. Não deve ocorrer entre nós,
né, entre os casais, entre as famílias. Vamos ver o restante. A falta do diálogo gera uma irresponsabilidade quanto aos gastos, o que dificulta mantê-los sob controle, gerando desgastes sentimentais, o que trazem a sensação de traição, não uma traição conjugal, mas uma quebra de confiança, o que inevitavelmente trará o divórcio. Eu tirei... A pesquisa era longa, mas eu peguei somente essa parte que eu acredito que já nos ajuda a entender. Eu tirei do site terra.com. Então, é preciso que haja fidelidade financeira entre os casais. Porque sem essa fidelidade não tem como haver equilíbrio e não tem como haver isso aqui, ó. Casais inteligentes prosperam juntos. Como é que a família, como é que os casais vão prosperar se um está escondendo as finanças do outro? Eu fiz a pergunta e vou repetir. O que as finanças têm a ver com a Bíblia? Tudo. Nós vamos ver, como eu já falei, alguns versículos bíblicos onde a palavra nos ensina a organizar também a nossa vida financeira. Gente, é incrível. O cuidado de Deus com a nossa vida não é apenas numa parte da nossa vida. É no todo. Porque Deus é completo. Então, Ele se preocupa com a nossa vida no todo, no completo. Amém? E o dinheiro faz parte disso. Afinal de contas, nós usamos o dinheiro para vestir, para comer, né? Para calçar, para pagar o aluguel da casa ou a prestação da casa. Enfim, para todas as nossas finanças. E aí eu faço outra pergunta. O dinheiro traz felicidade? Vocês já refletiram a respeito disso? O dinheiro traz felicidade? É para a gente pensar, né? Será? Às vezes, eu acredito que muita gente deve pensar assim. Se aquele 1 milhão que Valéria distribuiu fosse de verdade, talvez eu fosse mais feliz. Né? Porque aí eu teria condição de comprar tudo o que eu desejo. Vamos ver o que diz aqui. Na verdade, o dinheiro pode ajudar a pessoa a atingir seus sonhos. Mas não é um fator preponderante. Não é um fator dominante. Não é o mais importante para a felicidade. Não é. Dinheiro não traz felicidade, porque se trouxesse, pessoas muito ricas não se desesperariam com os problemas e muitas vezes até se suicidam. Não é? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode ajudar você a realizar sonhos. Aprender a lidar com o dinheiro e se educar financeiramente deve promover melhor qualidade de vida. Aí sim. Talvez, se nós tivermos mais condições financeiras do que o que nós temos, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque talvez possamos nos alimentar melhor, vestir melhor, calçar melhor, fazer aquela viagem dos sonhos, comprar aquele carro que a gente sonha, que não é pecado, né? Aquela casa boa que você sonha. Se você tiver condições e você faz tudo dignamente, honestamente,
Deus vai abençoar sim. Amém? Os princípios de educação financeira básica que podemos aprender hoje já são abordados na Bíblia há séculos, né? Porque a Bíblia é um livro centenário, né? Centenário não, que já tem mais de 2000 anos. Me ajuda aí. Milenar. Obrigada, irmão. Me fugiu a palavra. Então, a Bíblia, meus irmãos, fala de orçamento familiar. A Bíblia fala de economia doméstica. A Bíblia fala de você doar. Por quê? Deus não quer que a gente tenha só para a gente, não. Não, eu vou dar só para você e a sua família. É só para esse casal. Não. É para a gente doar também. Certo? A Bíblia fala de você ter cuidado na hora de você tomar um empréstimo. De você ter cuidado na hora de você avalizar alguém. Cuidado. A Bíblia fala de você ter cuidado com as dívidas. Fala de você poupar, né? Nós vimos aí o exemplo, né? Quando a personagem foi comprar lá os picolés, né? Não, pode escolher, ganhei minha mesada, eu vou gastar tudo. De forma alguma. A Bíblia nos ensina que nós devemos guardar uma parte daquilo que nós ganhamos. Então, para a maioria das pessoas, falar de dinheiro é um tabu, como eu já disse. E usam lá aquele texto, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. É se você se apegar ao dinheiro e você achar que o dinheiro é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida. E não é. Não é. Aí nós vamos ver no... É o que ali? Ah, sim. O versículo que diz assim: o que fazer para organizar as finanças? Aliás, é a pergunta, e já de imediato nós temos o versículo bíblico que nos ajuda a entender. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Lucas 14, 28. Vocês viram que lá no videozinho, quando o menino foi todo animado, né? Pediu dinheiro aos pais para comprar o pé de pato, porque eles iam viajar e tal, e os pais disseram, talvez a gente não tenha condições de viajar. E ele recorreu a alguém para ensinar a fazer o orçamento familiar. E no final lá das contas, eles fizeram o orçamento e eles viram que sobrou dinheiro, né? Então, esse versículo bíblico fala de orçamento. O que é orçamento? É um planejamento. Toda família precisa fazer o seu planejamento. Planejamento financeiro. Quanto é que nós ganhamos? O esposo trabalha, a esposa trabalha. Ou só um trabalha. Às vezes é só o esposo que trabalha. Quanto é que nós temos? Nós temos X. Nós ganhamos R$2.000, por exemplo. O que é que nós temos para pagar? Vamos fazer o nosso planejamento. O que é que nós temos para comprar?
vamos fazer o nosso planejamento. Quem planeja não se atrapalha nos seus gastos. Certo? Então, esse texto aí de Lucas 14, 28, fala dessa organização que você tem que fazer. Né? Fala desse orçamento. Lá fala como se você fosse o quê? Construir algo, né? Aí, para você construir, você precisa saber quais são os elementos que você vai usar na construção. Se você não se organizar, você vai comprar metade dos materiais e vai faltar a metade. Mas se você se organizar, você vai saber o que você vai poder comprar e em cada momento que você vai poder comprar. Amém? Então, orçamento é organização. A desordem na vida financeira faz com que a pessoa não tenha nada. Chegou o salário, vou para o comércio. Aí compra. Tenho tanto no cartão de crédito, meu limite é tanto. Aí vai só comprando. Daqui a pouco a pessoa não sabe com o que gastou. Por quê? Porque não fez o seu planejamento, não fez o seu orçamento. O próximo diz assim: eu estou gastando mais do que eu ganho? Eu estou gastando mais do que eu ganho? Às vezes tem gente que diz assim: meu Deus, recebi o salário no dia 5, hoje são 10. Eu não tenho mais nada. Gastei o dinheiro que não vi a hora. Por quê? Porque faltou aquele planejamento lá que nós vimos anteriormente, né? Só que a palavra fala algo a respeito desse gasto desordenado, né? Que você não sabe para onde foi o dinheiro. Então, lá em Provérbios 21, 20, diz assim: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Então, nós temos aí duas situações. Dois personagens, o sábio e o insensato. O que é que o sábio faz? Ele gasta o azeite dele todo? Hein? Não. Ele não gasta o azeite dele todo. Né? E o que é que o insensato faz? Ele devora o azeite todo. Então, observe bem o que diz: o tesouro precioso e azeite na casa dos... Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. O sábio recebe o salário dele e ele reserva uma parte para guardar. Então, no tempo que eu não tinha o conhecimento dos investimentos que eu conheço hoje, eu guardava na poupança. Infelizmente. Porque hoje eu descobri que a poupança não é o melhor lugar. Existem lugares melhores para você guardar o dinheiro. Ou seja, existem investimentos melhores para você guardar. Mas isso aí, o objetivo nosso é justamente de que você corra atrás disso para você descobrir e você guardar uma parte do seu azeite. Os estudiosos, os educadores financeiros, nos orientam que nós devemos guardar pelo menos 10% daquilo que nós ganhamos.
pelo menos. Você vai fazer o seu orçamento, o seu planejamento. Aí você tem lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos, viu? Quem tem filho que estuda em escola particular, por exemplo, aí coloca lá na sua listinha, né? Aliás, eu até fiz uma listinha aqui de gastos fixos, e a primeira coisa que eu coloquei foi o dízimo, que nós, como cristãos, né, nós temos que colocar o dízimo lá no topo da nossa lista. Então, nós temos o dízimo, nós temos a mensalidade escolar, o aluguel da casa para quem paga, a compra do supermercado, o combustível, quem tem transporte, tudo que você tem para gastar, você coloca lá na sua... o bujão de gás, né, irmão? Você coloca lá na sua listinha, certo? Aí você tem que fazer uma dívida consigo mesmo, com você. Eu estou falando você, gente, mas é o casal, viu? Porque a gente está falando aqui de organização financeira familiar. Então, você tem que colocar lá, naquela lista, uma dívida com você. Certo? Se você ganha R$2.000, um exemplo, 2.000, certo? 10% é seu. 10% você vai guardar. Você vai investir. Enquanto você não aprende a investir em alguma coisa melhor, você coloca na poupança. Quem já tem conta em banco digital, os bancos digitais já têm uma forma de você guardar dinheiro também, que é melhor do que a poupança. Tá certo? Então, comece fazendo essa organização. Quando você menos esperar, você tem um dinheiro lá reservado para os seus imprevistos, né? Alguma necessidade extra que surja, você tem aquele dinheiro reservado, tá certo? E aí você começa a sonhar, porque muitas vezes você nunca pode fazer uma viagem com sua família, nem que seja uma viagem perto. Eu não estou falando para ir para os Estados Unidos, não. Eu estou falando um passeio que você queira fazer com a sua família, certo? Algo que você quer comprar para você e que vai beneficiar também a sua família. Às vezes você quer trocar a televisão da sua casa, a geladeira, qualquer coisa, o que for. Por exemplo, recentemente eu troquei o conjunto de mesa lá de casa. Nós, né? Que agora eu sou recém-casada, minha gente. Então, às vezes eu esqueço de alguns detalhes. Sou eu e meu marido agora, né? Então, detalhe importante, viu, pastor? Detalhe importante. Então, assim, eu sou mais, né? Como ele testemunhou aqui, né? Eu sou mais, assim, perseverante nessa área, certo? E eu sou muito paciente quando eu quero uma coisa. Então, minha mesa da cozinha estava horrível há muito tempo. E eu queria uma mesa, assim, um tipo específico, né? E aí eu fui lá, eu acho que já no final do ano passado, olhei a mesa, gostei da mesa, né? Vi o preço. E aí eu digo, meu Deus, eu quero essa mesa, né? Aí, vim-me embora, né? Tinha que fazer uma pintura na casa e tal. Nós fizemos a pintura da casa. Aí eu pensei, eu digo, agora eu vou comprar a mesa.
E eu digo, oh, meu Deus, tomara que a mesa ainda esteja lá, né? Porque quando eu fui, já tinha assim acho que uns 6 meses, mais ou menos, né? E aí, minha gente, eu juntei o dinheiro. Quando eu cheguei lá com o dinheiro para comprar a mesa à vista, minha gente, eu recebi um desconto maravilhoso. Nessa pandemia, assim, as lojas estavam, né, em dificuldade para vender. Primeiro que ficou um tempo tudo fechado, né? E depois, quando abriu, todo mundo quer vender sua mercadoria. Não é verdade? Então, eu consegui comprar a mesa com um desconto muito bom. Porque eu estava com dinheiro na mão. Tá certo? Então, nós vimos ali a compra do micro-ondas no vídeo. Ela comprou à vista, ainda sobrou um dinheirinho, comprou as canetinhas que a filha queria, né? Por quê? Porque houve uma economia. Então, muitas vezes, é melhor você ter paciência, juntar o dinheiro e comprar à vista, porque você economiza bastante. Na maioria das vezes, eu faço isso. Eu tenho paciência. Eu junto e compro à vista. É muito melhor do que você comprar em 10, 12, 20 prestações. Às vezes você paga em tantas prestações e você acaba pagando 2 produtos no lugar de um. Você compra um produto e paga 2. Então, é bom que a gente economize, né? E o que sobra vai servir para outra coisa e vai beneficiar a família. Amém? Então, aí, nós vemos essa frase, né? Que diz assim, a palavra-chave é organização. Nós já falamos disso. Quando nós fazemos o orçamento, nós já estamos fazendo a organização da nossa vida financeira. A organização ajuda a diferenciar gastos importantes de gastos supérfluos. O que são gastos importantes? Aquelas coisas que você não pode viver sem. Você precisa. Você não pode dizer, esse mês eu não vou fazer a compra do supermercado. Você precisa comprar os alimentos. Não é verdade? Mas você pode dizer assim, esse mês nós não vamos sair para comer pizza. Porque nós precisamos fazer uma economia. Ou, ao invés de sair todos os finais de semana, nós só vamos sair 1 ou só vamos sair 2, porque nós precisamos economizar. Certo? A pizza ou o pastel ou qualquer outra coisa do final de semana pode esperar. Você pode diminuir. Se for preciso, você pode cortar por algum tempo. Mas o que você não pode ficar é sem os gastos importantes. Os supérfluos a gente pode cortar por algum tempo. Eu já fiz isso muitas vezes. Deixa eu dar o meu testemunho aqui, de alguns anos atrás. Né? Eu ainda ganhava muito menos do que eu ganho hoje. Mas, assim, como eu já falei, eu sou paciente, perseverante, e quando eu coloco um objetivo para ser alcançado, eu trabalho em cima daquele objetivo. Eu tinha o sonho de comprar um carro, né? Isso há 20 anos atrás. Aí juntei na poupança, consegui comprar um carro usado. Na época, se eu não me engano, acho que foi no ano 2000, mais ou menos. Eu sou um pouco ruim de data, para guardar datas. Aí eu comprei o carro. Eu juntei
R$ 6.000. Aí fui comprar o carro à vista. Era um Gol daquele quadradinho. Toda feliz. Aí fui lá. Ainda consegui R$ 50 de desconto, viu? Que eu ainda chorei. Era R$ 6.000. E o desconto. Aí o rapaz disse, tá bom, eu tiro R$ 50. Eu digo, serve. Comprei o carro. R$ 5.950. Fiquei com o carro 2 anos, né? Aí eu vi que não ia dar muito certo, que eu ia ter muitos gastos com aquele carro. Comecei a gastar com consertos. Eu disse, quer saber? Eu vou vender esse carro e eu vou juntar dinheiro. E o meu próximo carro vai ser 0. Porque eu não quero gastar dinheiro com conserto de carro. Aí vendi o carro. Aí eu orava, né? Quando a gente compra um carro, todo mundo sabe disso, que o carro desvaloriza, né, pastor? Aí eu comprei, era 6, o homem deu 50 de desconto. Mas só que eu orava e eu dizia assim, Deus, eu não vou vender por menos de 6, não. Eu só vendo por 6.000. Aí orei, botei o carro à venda, vendi por R$ 6.000. Glória a Deus. Dei não. Eu dividi acho que em 3 vezes, né? Aí, mas também o comprador não pediu, né? Porque você tem que negociar, né? Aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma doação. Eu peguei esse dinheiro, os R$ 6.000, e fiz uma doação. Gente, para a glória de Deus, eu tenho muito receio quando eu conto isso, porque às vezes, assim, né, não é assim, porque eu sou boazinha, não, que eu não sou, né, e Deus sabe. Mas foi um momento oportuno para que eu fizesse isso. Aí eu doei esses R$ 6.000, que poderia ser um dinheiro que eu ia guardar já para o carro 0. Aí eu comecei do 0. Eu digo, eu vou recomeçar e eu vou economizar novamente, porque eu quero meu carro 0. Aí comecei a juntar, fui juntando. Aí levou mais tempo, né? Eu acho que foram mais ou menos uns 7 a 8 anos. Quando eu completei R$ 37.000, eu digo, agora está na hora. E eu comecei a olhar os carros. E aí, nessa época, surgiu a redução do imposto, né? O governo reduziu o imposto. Gente, nessa redução, observe que eu tinha R$ 37.000 para comprar o carro e o carro custava R$ 37.000. Mas na redução, o carro baixou para R$ 31.000. E eu fiquei com R$ 6.000. Para a glória de Deus. Amém? E daí em diante, né? Eu tenho conseguido fazer isso, né? Sempre. Então, eu estou contando isso para vocês verem que vale a pena a gente sonhar, mas a gente não pode ficar só no sonho. A gente tem que sonhar e batalhar em cima daquele sonho. Você tem que colocar aquilo como um objetivo e trabalhar em cima daquele objetivo. Certo? Vamos continuar. Mas aí, para a gente fazer as coisas, a gente também tem que buscar conhecimento. Eu falei para vocês aqui que, no começo, que depois que eu me aposentei, eu fui buscar o quê? Conhecimento. Eu queria aprender a investir. Eu queria aprender outras coisas nessa área de finanças, né? Mesmo já
fazendo muitas economias, como eu já venho fazendo ao longo da vida, ao longo do tempo. Mas aí a gente precisa fazer as coisas com conhecimento, fazendo com entendimento naquilo que a gente está fazendo. E aqui em Provérbios 4:7, diz assim. Aliás, voltando lá ao tópico que diz: invista em educação financeira. Invista em educação financeira. Se você quer melhorar a vida financeira da sua família, você tem que investir em conhecimento. Porque se você for fazer as coisas de forma aleatória, você vai fazer de forma errada. Eu disse aqui que eu investia na poupança. Investia não, porque eu descobri que poupança não é investimento. Poupança é uma forma de você guardar dinheiro. Rende, assim, bem pouquinho, né? Tem outras formas melhores de você conseguir outros rendimentos melhores. Então, eu fui buscar conhecimento. Aí diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuís na aquisição de entendimento. Ou seja, se eu quero aprender, eu tenho que me dedicar ao aprendizado. Eu tenho que empregar tudo o que eu possuo. O que é que eu possuo nesse momento para aprender? Eu não tenho dinheiro para pagar curso. Eu disse a vocês que até hoje eu só paguei um, mas eu já fiz vários. Todos de graça para mim. Tem 2 que eu estou fazendo pelo aplicativo da Claro, né? Porque Carlos tem o plano da Claro e no plano dele tem um combo que vem cursos. E lá tem cursos de finanças também, né? Então, para mim está sendo de graça, né, amor? Ele paga o combo, mas eu estou fazendo os cursos. Só que, como eu disse a vocês, gente, no site do Serasa também tem curso de graça de finanças. No site do Serasa. Você pode fazer cursos gratuitos. Eu comecei só que eu não dei continuidade. Mas lá tem também. E na Fundação Bradesco vocês podem buscar. Certo? E outra coisa, eu vou fazer uma observação. No YouTube tem muitos vídeos que falam sobre finanças, porque esse é um assunto que tem sido muito divulgado. Mas eu digo a vocês assim, que tenham cuidado com as informações, porque também tem muita gente que não passa as coisas de forma honesta. Viu? A gente tem que prestar bastante atenção, pedir sabedoria para não cair em ensinamentos errados. Então, a gente viu aí que é preciso, né, você buscar conhecimento. Ao estudar sobre o assunto, você ganha mais consciência da sua relação com o dinheiro. Quando você estuda as coisas, aí você vai ver que qual é o valor que aquilo tem. Porque você, estudando, você vai entender, você vai conhecer. E aí você vai ver que não é aquilo que se pinta, né? Você vai ver o real valor das coisas. Então, como eu já disse, cuidado com os oportunistas, né? Porque tem muita gente que passa conhecimentos errados, ensinamentos errados.
Nós vamos ver outro ponto aqui, que diz assim: organize suas contas pessoais. Anote seus gastos. Né? Lá atrás, nós vimos sobre orçamento. Faz parte disso aqui também. Né? Quando você organiza seus gastos, suas contas, você sabe o que está fazendo com o seu dinheiro. Né? Você sabe, foi tanto para tal coisa, foi tanto para isso. Você sabe. Não fica aquela coisa assim. Eu gastei e não sei com que foi que eu gastei. Certo? Então, você precisa. Nós temos 3 tipos de gastos específicos. Gastos fixos, variáveis e eventuais. Os fixos são aqueles que não podem faltar na sua casa. Alimento, o aluguel, se você paga, ou a prestação da casa, se você paga, ou a mensalidade do filho, da escola. O que mais? Energia, água, né? Eu coloquei aqui o dízimo, porque nós cristãos temos que ter esse compromisso, certo? 10% da nossa receita, daquilo que a gente ganha, do dízimo, certo? E o que são os gastos variáveis? São aqueles que de vez em quando que você tem que arcar com aquele compromisso. Não é todo mês. Porque tem gastos que não é todo mês. Por exemplo, quem tem carro tem que pagar o IPVA, o licenciamento do carro, né? Uma vez por ano. Quem tem seguro do carro, uma vez por ano. E outras coisas. Então, são gastos variáveis. E os gastos eventuais são aqueles gastos de final de semana, é aquele sanduíche que você pede lá no delivery, e outras coisas que você vai gastando, e às vezes são gastos que complicam a sua vida e que você precisa ter maior atenção. Então, o que é que você precisa fazer? Anote. Eu ainda sou daquelas que anoto no caderno. É um hábito. Eu já tentei fazer planilha no computador, mas não consegui. Quem sabe fazer, faz sua planilha no computador. Quem não sabe, anote no caderno. Mas anote para você ter equilíbrio nas suas finanças. Amém? E o próximo ponto vamos acelerar. O próximo. Aprenda a economizar. Estabeleça prioridades. Eu acredito que eu já falei disso no meio aqui da conversa, né? Se você aprende a economizar, aprender a economizar, gente, não é cortar as coisas importantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que faz o supermercado, aí tem filhos pequenos, aí compra lá, na compra, 10 pacotes de biscoito recheado. É um exemplo que eu estou dando aqui, viu, gente? Só para vocês terem ideia do que eu quero dizer. Biscoito recheado é importante na sua compra do supermercado? É para a gente refletir. Certo? Além de fazer mal para seu filho, para a saúde dele, ainda vai fazer mal para seu bolso. Certo? Então, veja quais são as coisas importantes. Mas eu quero fazer um agrado a meu filho. Compre um pacote. Um pacotinho para ele. E agrade. Agora, você encher seu filho
de coisas que prejudicam a saúde dele, e aí vai prejudicar também a sua conta quando chegar lá no caixa e no seu bolso. Uma coisa importante, gente, envolva a família na organização das suas finanças. Por que eu coloquei isso aqui? Por que a gente deve envolver a família? Eu vou dar um exemplo aqui de um fato real. Né? Uma amiga me contou, né, um dia a gente falando sobre esse assunto aqui. E ela disse assim: Olívia, você não acredita. A minha ajudante, a moça que me ajuda lá em casa, tem 2 filhos adolescentes. E ela comprou um celular caríssimo para cada um, em várias prestações. Com 2 semanas, a menina quebrou o celular dela. Gente, eu acho isso um absurdo. Por quê? Quer dizer que eu não posso comprar um celular e dar ao meu filho? Claro que pode. Mas você tem as condições? Seu filho sabe da realidade financeira dos pais? Porque às vezes ele não sabe, e ele bate o pé e ele diz que quer, e o pai vai lá e compra. Ou a mãe vai lá e compra. E aí você acha que esse filho vai dar valor ao que você ganha, ao suor que você derrama? Não vai, não. Ele precisa saber da sua realidade e da realidade financeira na qual ele vive. Ele precisa conhecer o contexto familiar onde ele vive. Tá certo? Então, é importante que ele saiba para ele valorizar. Extrapolei já o tempo? Já estou finalizando. Diferencie desejo e necessidade. Eu quero comprar tal coisa. Eu preciso? Minha família precisa? É só um desejo meu ou é algo realmente necessário? Se eu quero ter equilíbrio nas minhas finanças, eu tenho que pesar essas 2 coisas. O que eu desejo e o que eu necessito, para eu ver o que realmente eu devo comprar. Onde eu devo investir o meu dinheiro. Isaías 55:2 diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, quando a palavra diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É porque você tem que ver o que realmente é necessário para você gastar. Rapidamente, assim, quando o pessoal começou a receber o auxílio emergencial, muita gente pegou o dinheiro do auxílio para comprar roupa, sapato e celular e outras coisas mais. Aí a gente deve fazer uma reflexão. Será que era o momento? Será que era a necessidade? Né? Próximo ponto. Estou correndo, viu, minha gente? Eu acho que eu me alonguei demais, mas a gente vai vencer. Evite dívidas ou empréstimo. Pronto. Qual é o versículo para isso? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Se você vive de tomar empréstimos, você é servo daquele que empresta. Próximo ponto. Defina objetivos, poupe sempre.
Já falei sobre isso, né? E o versículo diz assim: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Tem um senhor, ele já tem 80 anos de idade, o nome dele é Luiz Barsi. É o maior investidor na Bolsa de Valores que tem aqui no Brasil. Quando ele era adolescente, ele foi engraxate. Hoje ele é, assim, acho que trilionário, né? E ele, um dia, eu ouvi uma fala dele, ele disse bem assim: o longo prazo do brasileiro são 15 minutos. Por quê? Porque, às vezes, a gente quer tudo muito rápido, não tem paciência. Mas a Bíblia diz que aquele que junta pouco a pouco, ele terá. Né? A riqueza adquirida às pressas diminuirá. Mas quem junta pouco a pouco, terá aumento. Isso significa o quê? Aqueles 10% que eu falei para você, se você guardar todo mês, pensa aí. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo final de semana você gasta R$40. Vou chutar aqui. Você sai com seus filhos e vai ali, come pastel, come qualquer coisa, todo final de semana. Aí você diz assim: não, a partir de agora, nós vamos cortar um final de semana. Eu vou guardar esses R$40, né, todo mês. Quanto você terá no período de um ano? R$480, né? R$480. Se você colocar esses R$40 em algum tipo de investimento, você vai ter os R$480 mais os juros que vão render. Está entendendo? Aí, às vezes, a pessoa diz assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para guardar, para investir. Tem. Se você analisar, se organizar, você vai achar esse dinheiro para investir. Próximo. Não sei mais onde é que eu estou. Separe um dia para lidar com as finanças. É aquele dia que você vai sentar, você, marido e mulher. O esposo, a esposa, vocês vão sentar e vão organizar as finanças. Tire um dia, sente, veja o que você deve, o que você precisa comprar, o que você precisa pagar. Veja tudo. Veja o que você está gastando no cartão de crédito. Esses dias eu fui olhar a fatura do meu cartão, porque ultimamente eu só tenho usado um cartão de crédito, e eu vi algumas coisas que eu não deveria ter comprado. E aí eu olhei e eu pensei, eu digo, isso e isso aqui eu não compro mais. Porque às vezes a gente compra por impulso. Então a gente precisa analisar. Próximo. Parou. Monte uma reserva de emergência. Também já falei sobre isso. É esse dinheiro que você vai guardar, né, para um momento de uma necessidade. Sim, gente. Tem gente que gosta de dizer assim: eu vou guardar para quê? Não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Realmente, eu também não sei. Mas se eu estiver viva, né, e eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ter a minha reserva. Certo? A gente não sabe, de fato. Mas, se nós estamos vivos hoje, por que não pensar? Né? Por que não fazer a nossa reserva para os momentos de emergência? Então, veja e escolha, né,
Enquanto você não descobre onde fazer, coloque na poupança. Mas não fique satisfeito. Vá se informar, estudar, buscar e descubra que existem coisas melhores. O próximo é: quite suas dívidas. Isso aí é para vir antes da reserva de emergência. Você não vai guardar um dinheiro se você está devendo. Primeiro, você tem que quitar as suas dívidas. Tá certo? Depois, aprenda a investir. Que é aquela parte que você vai estudar, você vai se informar e você vai aprender a fazer os seus investimentos. Certo? Nunca deposite seu dinheiro na conta de outras pessoas. Por que eu coloquei isso aí? Porque eu não sei se vocês já viram, mas ultimamente com essa divulgação ampla sobre educação financeira, sobre investimentos, está aparecendo muita gente oportunista. E muita gente que diz assim: eu tenho um investimento excelente, você deposita o seu dinheiro na minha conta, eu invisto para você e você vai ter um rendimento X. Às vezes promete 10%, 20%. Isso se chama pirâmide financeira e tem muita gente caindo nesse golpe e perdendo o pouco que tem. E tem gente perdendo até muito, né? Que eu soube até outro dia que uma atriz caiu numa pirâmide financeira e perdeu R$500 mil. Certo? Então, tenham cuidado, porque antes de fazer qualquer investimento, a gente precisa estudar e saber o que está fazendo. E, encerrando, as últimas dicas que nós temos na Bíblia, quer dizer, as últimas que eu escolhi, que na Bíblia tem muito mais. Seja generoso em dar. Provérbios 11, 24. Nada me adiantaria só juntar e não poder, né, contribuir com ninguém. Então, eu junto, mas eu também contribuo. Ajude aos pobres. Provérbios 19, 17. Cuidado com o desperdício. Provérbios 25, 16. Gente, tem gente que estraga tanto. O brasileiro assim, campeão em desperdício alimentar. Brasileiro desperdiça muito alimento, certo? E Deus não é a favor disso. Porque quando você desperdiça, você está jogando fora o seu esforço, o seu suor derramado. E muitas vezes, aquilo que você está jogando fora, você poderia contribuir com alguém. Tenha cautela quanto a servir como fiador. Provérbios 17, 18. Né? Cuidado. Ser fiador, você está correndo um grande risco. Né? Às vezes, alguém... meu nome está sujo, eu gostaria que você comprasse para mim, que eu pago a você. Se o nome da pessoa está sujo, ela vai sujar o seu também. Viu? Cuidado. É isso, gente. Teria muito mais, porque esse assunto é muito amplo. Na verdade, o objetivo aqui não é ensinar tudo, é despertar vocês para que... para nos despertar, na verdade, para que nós, enquanto famílias, né, possamos buscar uma qualidade de vida melhor, né, tendo uma vida financeira boa, tranquila, equilibrada, e para a gente desmistificar essa coisa de que
é pecado ter dinheiro. Né? Tem gente que acha que parece que é pecado você ter. Deus quer que nós sejamos prósperos. E você pode ter sim, agora usando de forma equilibrada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?